Boa noite. Hoje vamos seguir na leitura do livro Fé. Vamos começar aqui. A palavra fé significa receber o testemunho de outro como verdadeiro. João, capítulo 3, 33, dá a definição da Escritura. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Fé não é apenas receber o testemunho, aquilo que é dito, como verdadeiro, mas importante, envolve receber aquele que dá o testemunho. Em outras palavras, nossa fé no que uma pessoa diz depende da nossa fé na pessoa. Precisamos não apenas ter confiança no que Deus diz, mas confiar no próprio Deus. Deus é verdadeiro. Como seria de se esperar, essa questão tem muito a ver com a fé de Abraão, pois ele creu, a saber, em Deus, qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Romanos, capítulo 4, 17 e 18. Quando o homem desistiu pela primeira vez de sua inquestionável confiança no próprio Deus, ele desistiu de sua confiança no que Deus disse. Logo, ele desobedeceu a Deus. Ele estava perdido e precisando de salvação. Deus, em graça, fez tudo o que era necessário para restaurar a fé do homem nele. Pois se um homem morre na incredulidade, ele está perdido para sempre. E nós, que fomos salvos pela fé, possamos continuar a aprender a viver pela fé e possamos viver pelo simples lema: eu creio em Deus. Algum comentário? Fé e Deus. Fé e Deus. Devemos lembrar que a fé começa com Deus e aquele que está caminhando realmente em um caminho de fé sempre traz Deus consigo. E esta é a diferença entre fé e incredulidade. A descrença sempre deixa Deus de fora. Novamente, a fé é a alma individual a sós com Deus. E qualquer intervenção de um terceiro a destrói. Qualquer atuação de motivos secundários não é fé. Deve ser Deus e sua palavra somente diante da alma, para que o ato seja um ato de fé. A fé cresce
Isso pode ser aprendido na história dos filhos de Deus e detalhado em Hebreus 11. Trazer Deus para todas as situações é um privilégio de seus filhos. Não há nada muito pequeno em nosso caminho diário para ele notar, pois ele é quem numerou até mesmo os cabelos de nossa cabeça. É o trazer Deus para todas as nossas questões que produz a caminhada, a vida de fé, a qual é o assunto do capítulo a que me referi. E é exatamente o trazer Deus para nossos assuntos que nos leva o verdadeiro caráter deles. Pois Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Assim, isto, quando se torna o hábito contínuo da alma, se torna ao mesmo tempo um poder de preservação para ela, no meio de todas as trevas e incredulidade de nosso coração natural. O princípio para o cristão agora é encontrado nas palavras: ficou firme como vendo o invisível. Nós devemos ver Deus em tudo. Nos exemplos de Hebreus 11, vemos que eles contavam com Deus. Isso é fé, e isso é o que caracteriza cada um deles. No ato de Abel, a reivindicação de Deus é aceita. E no sacrifício, Abel confessa que ele merecia a morte como pecador. Ele se aproxima da maneira que foi provida e é aceito, dando Deus testemunho dos seus dons. Portanto, Deus está diante de Enoque, de Noé, de Abraão, de Moisés e dos outros. Isso resolveu tudo para cada um em seu dia. É importante apreender de maneira simples o que é a verdadeira fé. Ela começa com Deus e continua no relacionamento com Deus, e que é intensamente individual. Nós estamos contentes e agradecidos por encontrar outros no caminho da fé conosco. Mas esse relacionamento individual com Deus, agora, é o poder que nos sustenta no caminho, ainda se outros falharem. E ainda produz as obras visíveis em uma vida de fé. Quando uma provação chega, se não tiver havido essa comunhão individual com Deus, frequentemente descobriremos que estávamos sendo apenas imitadores de outros. Nós, então, seremos como Efraim, armados e trazendo arcos. Retrocederam no dia da peleja. Salmos 78, versículo 9. Mas, se tivermos o hábito de trazer Deus para dentro das situações, nos voltaremos para Ele no dia da batalha. E nos voltar para Ele não significa dar as costas para o inimigo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João 5:4. H.C.
Einstein. Einstein. Algum irmão gostaria de estar comentando? Algum irmão que está em comunhão? Deixar um pouco aí para os irmãos verem. Viver pela fé. Mas o justo viverá da fé. Esta declaração de peso ocorre em Abacuque, capítulo 2, versículo 4, e é citada em 3 epístolas, que são as epístolas de Romanos, Gálatas e Hebreus, com uma aplicação distinta em cada uma delas. Em Romanos, se aplica a grande questão da justiça. O apóstolo declara que não se envergonha do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá da fé. Romanos 1, 16 a 17. Então, em Gálatas, onde o apóstolo está procurando lembrar aquelas assembleias errantes os fundamentos do cristianismo, ele diz: e é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Viverá da fé. Gálatas 3, 11. Finalmente, em Hebreus, onde o objetivo é exortar os crentes a manterem sua confiança. Lemos: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo e o aquele que há de vir, virá e não tardará. Mas o justo viverá da fé. Hebreus 10, 35 a 38. Aqui temos a fé apresentada não apenas como a base da justiça, mas como o princípio vital pelo qual devemos viver dia após dia, desde o ponto de partida até o objetivo do percurso cristão. Não há outro caminho de justiça, nenhum outro modo de viver, além de ser pela fé. É pela fé que somos justificados e pela fé é que vivemos. Pela fé nós permanecemos e pela fé caminhamos. A voz está baixa aí, irmão? Tá... Como é que tá a leitura? Tá dando para ter entendimento? A voz tá boa? Tá normal, né? Pronto, vamos continuar então. Para todos os cristãos. Agora, isso é verdade para todos os cristãos. E todos devem procurar entrar nisso plenamente.
Todo filho de Deus é chamado a viver pela fé. É um grave erro, de fato, destacar certos indivíduos que, por acaso, não têm nenhuma fonte visível de recursos temporais e falam deles como se só eles vivessem pela fé. De acordo com essa visão da questão, 99 de cada 100 cristãos seriam privados do precioso privilégio de viver pela fé. Se um homem tem uma renda estabelecida, se ele tem um certo salário, se ele tem o que é chamado de um chamado secular, pelo qual ele ganha para si mesmo e para sua família, ele não tem o privilégio de viver pela fé. Ninguém vive pela fé, salvo aqueles que não têm recursos visíveis de apoio. A vida de fé deve ser confinada às questões de confiar em Deus para obter comida e vestimentas? Que rebaixamento da vida da fé é essa, de confiná-la a estas questões de suprimentos temporais? Sem dúvida, é muito abençoado e algo muito real confiar em Deus para tudo. Mas a vida de fé tem um alcance muito maior e mais ampla do que meras necessidades corporais. Abrange tudo o que, de alguma forma, nos diz respeito, no corpo, alma e espírito. Viver pela fé é andar com Deus, se apegar a Ele, se recostar sobre a Ele, extrair de suas fontes inesgotáveis. É encontrar nossos recursos nele, reconhecê-lo como nosso único recurso em todas as dificuldades e em todas as nossas provações. Nossa fé deve ser absoluta, completa e continuamente focada nele, para sermos indivisivelmente dependente dele, além e acima de qualquer confiança na criatura, de toda a esperança humana e de toda expectativa terrena. Essa é a vida da fé. Que nós possamos entender isso. Ela deve ser algo real ou não é nada. Não basta falar sobre a vida de fé. Devemos vivê-la e, para vivê-la, devemos conhecer a Deus na prática, conhecê-lo intimamente, no profundo segredo de nossa própria alma. É totalmente vaidoso e ilusório professar estar vivendo pela fé e olhando para o Senhor, enquanto na realidade nosso coração está olhando para algum recurso da criatura. Acessórios
humanos. Quantas vezes as pessoas falam e escrevem sobre sua dependência de Deus para satisfazer certas necessidades, e pelo simples fato de torná-las conhecidas a um companheiro mortal, elas estão, em princípio, se afastando da vida de fé. Se eu escrevo para um amigo ou comunico para a assembleia local o fato de que estou olhando para o Senhor para atender a uma certa necessidade, estou virtualmente fora da base da fé nesse assunto. A linguagem da fé é essa: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmos 62, versículo 5. Dar a conhecer meus desejos, direta ou indiretamente, a um ser humano, é se afastar da vida de fé e uma desonra direta a Deus. Na verdade, é estar traindo-o. É o mesmo que dizer que Deus falhou comigo e que devo procurar meu companheiro por ajuda. É colocar a criatura entre minha alma e Deus. E entre Deus, minha alma e Deus. Roubando assim minha alma da rica bênção e a Deus da glória que é devida a Ele. Esta é, botou aqui este, mas deve ser esta. Esta é uma obra séria e exige nossa atenção mais solene. Deus lida em realidades. Ele nunca desaponta um coração confiante. Mas então, devemos confiar nele. Não adianta falar em confiar nele quando o nosso coração está realmente buscando outras formas de ajuda. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé? Tiago 2,14. A profissão vazia é apenas uma ilusão para a alma e uma desonra para Deus. A verdadeira vida de fé é uma grande realidade. Deus se deleita nela e é glorificado por ela. Não há nada neste mundo que gratifique e glorifique a Deus como a vida de fé. Sabemos o que é ter o Deus vivo preenchendo toda a gama da visão de nossa alma? Ele é suficiente para nós? Podemos confiar nele para tudo, para o tempo e a eternidade? Ou temos o hábito de tornar conhecidos nossos desejos ao homem de alguma forma? O nosso coração tem o hábito de se voltar à criatura para obter simpatia, ajuda ou conselho? Estas são questões que nos sondam, mas não nos afastemos delas. Esteja certo de que é moralmente saudável que nossa alma seja testada fielmente, como na própria presença de Deus. Nosso coração é tão traiçoeiro que, quando imaginamos que estamos nos apoiando em Deus, podemos estar realmente nos apoiando sobre algum objeto humano. Assim, Deus é excluído e somos deixados na esterilidade e na desolação. Dá uma pausa aqui.
Tomar uma aguinha aqui, como fala o irmão. Gratidão por agentes humanos. E, no entanto, Deus usa a criatura para nos ajudar e abençoar, pois Ele o faz constantemente. Um homem de fé será profundamente consciente deste fato e verdadeiramente grato a todo agente humano que Deus usar para ajudá-lo. Deus consolou Paulo pela vinda de Tito, mas se Paulo estivesse olhando para Tito, ele teria tido pouco conforto. Deus usou a pobre viúva para alimentar Elias, mas a dependência de Elias não estava na viúva, mas em Deus. Assim é em todos os casos. Tenhamos nossa total confiança em Deus, e então nosso coração continuará em paz. Amém. Então aceitaremos de bom grado o que Deus nos dá, o que Deus nos dá por meio de outros. Mas Deus estará continuamente entre nós e a criatura, em vez de a criatura sutilmente se colocar entre nós e Deus. C.H. Mackintosh. Tomar uma aguinha aqui. Fé e a vontade. A fé pode levar à dificuldade, mas tenho o consolo de dizer que Deus existe e que a vitória é certa. Caso, caso contrário, na minha apreensão, existe algo mais forte do que Deus. Existe algo mais forte que Deus. Isso exige uma prática e perfeita submissão da vontade. Deus pode permitir que o mal tenha seu curso e nos testar a fim de que possamos entender que o objetivo da fé não está aqui de modo nenhum e ver que nas circunstâncias mais difíceis Deus pode intervir, como no sacrifício de Abraão e na ressurreição de Lázaro. Demorar-se nas circunstâncias é incredulidade. Satanás está por trás das circunstâncias para nos atacar. Mas por trás de tudo isso, Deus está lá para quebrar nossa vontade. Autor desconhecido. Fé e seus passos. Hebreus 2. Por toda a história do homem, independentemente de quem tenha obtido um bom testemunho, foi pela fé. Homens nos considerarão como tolos. Podemos dar como uma definição de loucura. Um homem agindo de forma mais consistente por um objetivo que ninguém vê e ninguém acredita ser verdadeiro. A garantia do santo é a palavra de Deus. No momento em que ele age sobre qualquer objetivo que se possa ver, ele deixa de agir como cristão.
Cristo viveu, nesse sentido, a vida da fé. É a vida da fé que temos aqui, não a salvação, ou a descoberta da paz no caminho da fé. Aqui a fé é vista como o poder pelo qual ele andou. Há duas coisas na fé. Primeiro, paz de alma e segundo, poder para andar. Se falo de fé, posso estar me referindo a acreditar em um testemunho. Uma pessoa me diz uma coisa e eu acredito nele. Mas há outro sentido em que posso ter fé nesse homem. Isto é, eu coloco minha confiança nele. Muitas vezes confundimos essas coisas. Existe o testemunho de Deus em que tenho que crer e a confiança em Deus, que é o poder da minha caminhada. Aquilo que me dá paz é receber o testemunho de Deus. Preciso de confiança em Deus para poder caminhar, mas não devo confundir essa confiança em Deus com seu testemunho. A fé de Abraão. Nós encontraremos as duas coisas em Abraão. Deus chamou Abraão e mostrou-lhe as estrelas do céu e disse: Assim será a tua semente. E Abraão creu em Deus. Na oferenda de Isaac, Gênesis 22:9, não houve o recebimento de um testemunho, mas crença em Deus. Abraão foi fortalecido pela manifestação prática e ativa do poder da fé. Ele confiava, por assim dizer, cegamente em Deus. Deus o chamou por sua graça e ele saiu, sem saber para onde ia. Existe confiança em Deus, não simplesmente no recebimento de um testemunho, mas a confiança cega e implícita em Deus, desculpa aqui, deixa eu ler de novo. Não simplesmente no recebimento de um testemunho, mas a confiança cega e implícita em Deus. Uma pessoa poderia dizer: se eu soubesse quais seriam as consequências de agir assim, eu poderia confiar em Deus. Então você nunca irá confiar. Olhe para Adão. Como Adão agiu, ele tinha coisas exteriores presentes, mas ele aceitou a palavra do diabo com fé. Deus se volta e diz: Você acreditou no diabo quando tinha todas as minhas coisas boas. Agora você deve confiar em mim. Você sai sem saber para onde vai, por confiar na pessoa que está te guiando. Deus dará luz suficiente para dizer: Deus quer que isso e eu. Deus quer isso e eu não vejo outro passo. Quando você virar a esquina, você verá o que está lá ao virar da esquina. Além disso, quando dermos um passo, descobriremos que o Senhor nunca nos satisfaz. Ele abençoa, mas não satisfaz. Quando Abraão entrou no lugar que ele deveria receber depois por herança, o que ele obteve? Nada. Ele ainda é um estrangeiro. O coração não gosta disso.
Daí surgem as decepções, muitas vezes experimentadas. Quanto às nossas perspectivas, temos nossos próprios pensamentos sobre elas. Estamos pensando, talvez, no que vamos fazer daqui a 20 anos. Deus nos levará para o seu descanso. Ele traz Abraão para a terra, e então ele começa a levar seus pensamentos para outro país. Ele se aproxima de Deus e é colocado em uma plataforma de fé suficientemente alta para ver que tudo o que ainda está diante dele. Eu vi errado aqui, irmão, rapidinho. Ele se aproxima de Deus e é colocado em uma plataforma de fé suficientemente alta para ver que tudo que ainda está diante dele. Deve ter algum erro aqui na frase. Para ver tudo o que ainda está diante dele. Deve ser isso aqui. O Senhor se revela a ele em comunhão, fala com ele, revela para ele seus propósitos, e Abraão adora. Ele tem sua tenda e seu altar. O descanso cristão. E é isso que Deus faz conosco. Ele nos torna cristãos, nos traz a terra da promessa e nos faz ver que tudo ainda está diante de nós. Este não é o momento para descansar. O olho se torna claro nos caminhos de Deus e temos o privilégio de sermos peregrinos e estrangeiros com Deus. E seremos peregrinos e estrangeiros até chegarmos em casa no lar de Deus. Amados amigos, como isso está em relação a você? Você pode realmente dizer: minha casa está no lar de Deus? Isto, você pode realmente dizer: minha casa está no lar de Deus. Isto é, a casa do seu coração. Não tenho lar até chegar lá. E não quero um. Não há nada entre nós e Deus. Nenhum pecador entre nós e Deus, pois Cristo os afastou todos. Sua alma está descansando no Senhor Jesus Cristo? Ou vocês estão trabalhando para resolver algo que já foi resolvido? O Senhor quer que confiemos em seu testemunho e que confiemos em seu poder. Apesar das impossibilidades. É algo característico da fé contar com Deus. Não simplesmente apesar da dificuldade, mas apesar da impossibilidade. A fé não diz respeito aos meios. Ela conta com a promessa de Deus. Para o homem natural, o crente pode parecer desprovido de prudência. No entanto, a partir do momento em que se torna uma questão que, de meios que tornam a coisa fácil para o homem, não é mais Deus agindo. Não é mais o seu trabalho, onde os meios podem ser vistos. Quando há impossibilidade com o homem, Deus precisa entrar em cena. E é muito mais evidente ser a maneira correta, já que Deus só faz aquilo que Ele quer. A fé faz referência à sua vontade, e somente àquela. Portanto, não se refere a meios ou circunstâncias. Em outras palavras, não consulta a carne e sangue. Onde a fé é fraca, os meios exteriores são previamente avaliados na obra de Deus.
Lembremos-nos de que quando as coisas são factíveis ao homem, não há mais necessidade de fé, porque não há mais necessidade da energia do Espírito. É por isso que os cristãos fazem muito e têm pouco efeito. John Nelson Darby. Essa palavra aqui, factíveis, alguém sabe a definição melhor aqui para ela? Vou dar uma olhadinha aqui também. Pronto. Factível. Aqui está escrito assim: fazível, permitido, consentido, facultado, legal, legítimo, lícito, tolerado. Vamos dar uma lida aqui. Vou mudar aqui essa palavra. Lembremos-nos de que, quando as coisas são consentido ou permitido ao homem, não há mais necessidade de fé, porque não há mais necessidade da energia do Espírito. É por isso que os cristãos fazem muito e têm pouco efeito. O autor e consumador da fé. Todas as testemunhas de Deus mencionadas em Hebreus 11 são para obtermos encorajamento no caminho da fé. Mas há uma diferença entre elas e Jesus. De acordo com isso, o apóstolo aqui o destaca de todos. Se eu olho para Abraão, que pela fé peregrinou na terra da promessa como em um país estranho, ou Isaac, que abençoou a Jacó e Esaú a respeito das coisas futuras, ou a Jacó em seu leito de bênçãos e adoração, todos eles correram a sua carreira antes. Em Jesus temos um testemunho muito mais elevado, e nele há também a graça de nos sustentar na carreira. Um motivo e fonte da força. Olhar para Jesus, temos um motivo e uma fonte inesgotável de força. Vemos em Jesus o amor que o levou a tomar este lugar por nós, que, quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. Se uma carreira deve ser feita, precisamos de um que vá na frente. Em Jesus temos um que correu diante de nós e se tornou o autor e consumador da fé. Ao olhar para Jesus, atraímos forças para nossa alma. Enquanto Abraão e os demais preencheram seus vários lugares em sua pequena medida, Cristo preencheu todo o curso da fé. Não há posição em que possa estar, nenhuma provação seja o que for que eu possa suportar, além das que Cristo passou e venceu.
Assim, tenho alguém que se apresenta no caráter que preciso e encontro nele alguém que sabe o que é necessário e que suprirá a necessidade. Ele venceu e disse para mim: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Ele não disse: você vencerá, mas eu venci. Foi assim no caso do cego. João 9:34-41. O cego que foi expulso da sinagoga. Por que ele foi expulso? Porque Jesus tinha sido expulso antes dele. Agora aprendemos que, por mais dura que possa ser a tempestade, ela apenas nos lança mais profundamente em Cristo. E assim, o que teria sido uma dolorosa prova apenas nos leva para mais perto dele. O que quer que desvie nossos olhos de Cristo é apenas um obstáculo para a nossa carreira que está diante de nós. Se Cristo se tornou o objetivo da alma, deixemos de lado todo o embaraço ou peso. Se eu estou numa corrida, um casaco, por mais confortável que seja, só atrapalharia e deveria ser eliminado. É um peso que me atrapalharia durante minha corrida. Eu não quero que nada prenda meus pés. Se estou olhando para Jesus na carreira proposta, devo colocar o casaco de lado. Do contrário, pareceria estranho jogar fora uma roupa tão útil. Mas há um lado positivo e negativo em tudo isso. Se há algo a ser deixado de lado, há alguém a quem procurar. Embora haja muito encorajamento na história das testemunhas fiéis em Hebreus 11, nossos olhos devem estar fixados em Jesus, o verdadeiro e fiel. Não há uma provação ou dificuldade pela qual ele não passou antes de mim e encontrou seus recursos em Deus, o Pai. Ele fornecerá a graça necessária ao meu coração. Dependência e afeição indivisa. Havia essas duas características na vida de Cristo aqui embaixo. Primeiro, ele exerceu dependência constante de seu Pai. Como ele disse: eu vivo pelo Pai. O novo homem é sempre um homem dependente. No momento em que saímos da dependência, entramos na carne. Não é pela nossa própria vida, pois, na verdade, temos apenas a morte que realmente vivemos, mas por Cristo, por nos alimentarmos dele. No sentido mais elevado possível, ele caminhou em dependência do Pai e, pelo gozo que foi proposto diante dele, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Em segundo lugar, suas afeições foram indivisas. Vamos ver como é essa palavra aqui também, indivisas, indivisa. Se alguém já tiver aí, pode colocar, pode falar.
indivisa que não está dividido, inteiro, não repartido. Dependência e afeição inteira. Havia essas duas características na vida de Cristo aqui embaixo. Pronto. E aqui a gente continua. A partir daqui. Em segundo lugar, suas afeições foram inteiras, indivisas. Você nunca encontra Cristo tendo qualquer novo objeto revelado a ele, de modo a induzi-lo a seguir em seu caminho de fidelidade. Paulo e Estevão, por outro lado, tiveram a glória revelada a eles e que lhes permitiu suportar. Quando o céu foi aberto para Estevão, o céu apareceu em glória para ele, como depois para Saulo de Tarso. Mas, quando os céus se abriram sobre Jesus, não havia nenhum objeto apresentado a ele. Mas, pelo contrário, ele era o objeto do céu. O Espírito Santo desceu sobre ele e a voz do Pai declara: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Assim, a pessoa divina do Senhor está sempre sendo testemunhada. O apóstolo aqui se apega à preciosidade de Cristo na humildade para a qual ele veio, mas ele nunca perde de vista a glória daquele que de lá veio. John Nelson Darby. Acreditando numa mentira. Desde o começo da história do homem, Satanás tentou desacreditar Deus. Ao procurar fugir de sua responsabilidade para com Deus, o homem tem sido seu aluno muito disposto. Aluno de Satanás, viu? Eva escolheu acreditar em Satanás em vez do que Deus havia dito. E, posteriormente, seu filho mais velho, Caim, saiu de diante da face do Senhor. Gênesis 4,16. Ele então tentou se cercar de tudo que poderia o deixar confortável e feliz enquanto deixava Deus de fora. O sistema mundial de hoje é simplesmente a extensão do mundo que Caim estabeleceu e é essencialmente o mesmo em seu caráter moral. A eternidade e o coração. No entanto, o homem foi feito para a eternidade, não apenas para o tempo. Eclesiastes 3:11 nos diz que ele pôs o mundo no coração deles. E a expressão o mundo, nesse versículo também pode ser traduzida como o infinito ou o eterno. Então, peraí, só um momento. Então a gente pode ler assim: Ele pôs a eternidade no coração deles, ou o eterno no coração deles, ou o infinito. Porque ele é feito à imagem de Deus com uma alma que nunca morre. O coração do homem não pode ser satisfeito com tudo o que há neste mundo. Mais do que isso, um homem é um ser moral e ele não pode escapar desse fato, apesar de seus esforços desesperados para tentar fazer isso. Sua consciência diz a ele que existe um Deus a quem ele é responsável.
Se ele desiste do conhecimento do verdadeiro Deus, ele é deixado com um vácuo. Ao longo dos séculos, o homem procurou preencher esse vazio. O resultado é que ele inventou falsas religiões, sem dúvida sob a tutela de Satanás. Satanás se tornou o mestre do homem, usando seus desejos e paixões para governá-lo. Falsas religiões fizeram deuses que eram o produto da própria imaginação do homem e se conformavam aos padrões humanos, não divinos. Esses sistemas falsos também davam licença ao homem para praticar suas concupiscências pecaminosas, sob o disfarce de religião. Assim, aliviando sua consciência quando estava praticando aquilo que uma consciência pura lhe diria que era um pecado contra Deus. Em Romanos, lemos: porquanto, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, pelo que Deus os abandonou às paixões infames. Romanos 1, 21, 23 e 26. Também lemos: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Romanos 1, 28. A história das falsas religiões por milhares de anos exemplifica essas declarações. A religião do homem moderno. Onde tudo isso nos deixa no século XXI, o homem moderno zomba da ideia de adorar um ídolo literal e faz piada do espiritismo, do voodoo ou de qualquer coisa que diga respeito ao mundo espiritual. Ao tentar negar qualquer coisa que esteja além de sua própria razão e entendimento, ele nega a existência de Satanás, preferindo não acreditar em qualquer coisa que não possa ser cientificamente comprovada. No entanto, ele deve ter fé em algo, e Satanás fez providência para preencher esse vácuo também. A religião do homem moderno é o humanismo secular. Essa religião rejeita um Deus sobrenatural e se apega à própria dignidade individual, valor e capacidade de autorrealização através da razão. É triste dizer que isso prevalece mais em áreas que antes gozavam de um forte testemunho cristão e uma firme base na Bíblia. O humanismo secular não é tão diferente das falsas religiões que adoram ídolos literais, pois, em última instância, todo sistema falso concentra o homem em si mesmo e faz do homem, não de Deus, o centro de seus pensamentos. Os resultados desse tipo de pensamento permearam os processos de pensamento do mundo moderno. Embora muitos admitam a existência de Deus, a maioria pensaria em termos de um Deus que fosse pequeno o suficiente para o homem entender. Um colega médico me disse há alguns anos: acredita em um Deus, mas duvido que ele se preocupe com o fato de eu declarar ou não meu imposto de renda. O humanista liberal do mundo moderno formou uma religião para si mesmo.
quer esteja disposto ou não a admitir isso. Ele talvez negue que seja uma religião, mas tem todos os princípios da religião e é a resposta de Satanás ao vazio que somente Deus pode preencher. Esse pensamento gera sérios problemas. Na tentativa de negar a moralidade e, finalmente, negar a Deus, um homem deve negar o que ele é na existência do seu ser. Há alguns anos, um homem chamado J. Nome difícil, viu? Budziszewski foi contratado como professor pela Universidade do Texas para desenvolver um sistema de governo que não exigia moralidade. Olha, no processo, ele quase cometeu suicídio e finalmente desistiu, porque isso não pode ser feito. Como resultado da experiência, ele escreveu um livro intitulado O que não podemos saber, título em inglês também. Ele foi forçado a perceber que o homem é um ser moral e, como tal, não pode conviver em um mundo moral separado de algum padrão de moralidade. Mas o homem moderno está tentando fazer exatamente isso. Onde irá acabar esta história? Vou ler mais esse aqui e a gente dá uma finalizada. Uma religião disfarçada. O humanismo secular do mundo moderno tem todos os ornamentos da religião, embora seja praticamente sem Deus. Ao procurar ser não religioso, o homem organizou um sistema de crenças que, nas palavras de outro, tem sua própria cosmologia, seus próprios milagres, suas próprias crenças no sobrenatural, suas próprias igrejas, seus próprios sumos sacerdotes, seus próprios santos, sua própria cosmovisão total e sua própria explicação da existência do universo. Mais do que isso, o sistema que adota essa linha de coisas está buscando forçá-lo a outros com tanto vigor quanto as religiões conhecidas deste mundo. Referências a Deus foram retiradas de escolas e outras esferas da vida pública, enquanto as crianças são frequentemente submetidas a cursos vulgares de educação sexual que são exigidos em algumas escolas públicas. Ao ensinar as crianças sobre a origem do universo, Deus não pode ser mencionado, mas a teoria da evolução é propagada como se fosse um fato. Somos bombardeados com esse pensamento amoral em grande parte da mídia, e qualquer tentativa de falar contra isso é considerado um ataque à liberdade. No ano passado, no Canadá, quando o casamento entre pessoas do mesmo sexo estava em processo de legalização, o doutor John Patrick, médico respeitado e professor universitário, foi convidado a falar no Senado por 1 hora sobre o assunto. Como seus pontos de vista não coincidiam com o pensamento daqueles senadores, ele foi repetidamente interrompido, forçado a encurtar seu discurso e, eventualmente, parou imediatamente. Alguns senadores ficaram tão enfurecidos que mal conseguiam falar. Olha aí.
Então, irmão, já são 9h31. A gente para aqui. Vamos seguir, se o senhor permitir, na próxima reunião, onde isso acabará, onde isso irá acabar. Vamos seguir aqui. É bem provável que a gente encerre até esse livro na próxima semana, na próxima reunião. Deixa eu ver aqui. É. Daí então, se algum irmão é, tiver algum outro assunto em vista, é só comunicar.